Oi, besties! Meu nome é Mailan, tenho 23 anos e eu quero falar sobre a adenomiose. Pra quem não sabe, a adenomiose ela é uma prima irmã da endometriose, só que ela fica dentro da parede uterina. Então, elas são bem próximas mesmo, quase irmãs ou irmãs. Então, eu vim contar meu relato com ela. Eu tenho 23 anos, não posso ter mais filhos devido a isso. E tudo começou em 2021, depois que eu tive a minha filha, e depois de alguns meses que eu tive ela, eu comecei a sentir alguns sintomas. Desses sintomas, eu procurei o médico, né? E eu fui diagnosticada com mioma. Miomas e alguns ovários policísticos. Mas estavam pequenos, todos davam pra tratar. Caso eu me cuidasse, né? Então, tipo, no primeiro momento pra mim foi um choque, né? Porque, tipo, você tava com 21 anos, eu tava com minha segunda filha, e, tipo, assim, eu pensei que era o uau. Só que até então, antes de eu descobrir, eu tava apenas com alguns sintomas leves. Mas depois que do diagnóstico, eu comecei a sentir fortes cólicas. Minha menstruação não descia recorrente. E aí tudo começou. Porém, eu me cuidei? Não me cuidei. Tipo assim, os primeiros meses eu fui no médico, tomei remédio, fiz o tratamento. Mas depois não liguei mais, segui minha vida. E sempre minha mãe falando, Mailan se cuida, Mailan se cuida. E eu sempre ignorando, né? Tava na fase adolescente depois de 2 filhas. Depois de 2 filhas, eu tava na fase adolescente. Então, foi um período que eu me descuidei de mim, legal. Não tava passando por uma fase legal também na minha vida. Foi uma das piores fases da minha vida. E então, eu também não liguei pra mim, não me cuidei. E assim, segui minha vida. Fui embora pra outro lugar, fui trabalhar, fui fazer outras coisas. E que acabaram não dando certo, né? Mas eu fui, né? Segui minha vida. Fiquei 2 anos e meio fora. E nesses 2 anos aumentou muito mais a minha cólica, aumentou muito mais as minhas dores, tudo. Porém, eu me cuidava? Não me cuidava. Não me cuidava real. Não tomava, só a única coisa que eu tomava era um remédio para as dores abdominais, né? Só aí passava, eu seguia minha vida normalmente. Assim eu achava, né? Então, quando foi ano passado, a vida me deu uma rasteira. Sim, me deu uma rasteira. Eu comecei, tudo que eu sentia multiplicou por 10. As dores multiplicou, recorrente, que vinha espaçado de meses, começou a vir aleatoriamente e muito forte mesmo, que eu ficava com medo. Eu ficava com medo de mim mesmo. Aí, ano passado, né, a vida me deu uma rasteira e eu descobri que tava com adenomiose. Então, e a adenomiose, a médica, né, me falando que a adenomiose não tem cura, que era só tratamento, né, paliativo, no caso do remédio e tal. E antes de eu conseguir, né, o processo de marcar com o cirurgião pra ver e tal, eu comecei a tomar os remédios, só que os remédios não adiantavam em nada. Tipo, passava ali, mas não adiantava em nada. As dores iam muito forte, travava, parecendo que era aquela dor de coluna intensa, né? E não passava por nada. Aí eu consegui a primeira consulta com o cirurgião, aí ele falou, né, você tem que fazer a cirurgia, porque não tem cura, você já tem 2 filhas, então você não vai mais, né, ter a necessidade de estar sentindo isso. E naquele momento, realmente, né, eu já não queria, não pensava mais em ter filho e tal. Então, tudo bem. Aí eu fiz os exames, a gente marcou a cirurgia. No dia 24 de outubro do ano passado eu realizei a cirurgia. E foi um processo muito difícil mesmo pra mim, pra minha família. E foi muito difícil mesmo. Muito difícil. Hoje eu chego a me emocionar porque, tipo assim, eu tenho certeza que eu renasci depois de que eu ter passado por isso, né? Porque o meu pós foi um pouco complicado. Complicado porque da cicatrização, complicado porque mexe com todo o nosso emocional. Mexe muito, muito mesmo com todo o nosso emocional. Então, foi um momento bem complicado. E eu tive que ficar longe das minhas filhas também por meses. Inclusive, eu estou longe da minha filha ainda por conta disso. E foi muito difícil mesmo. Mas como toda tempestade que vem, um dia passa, né? Então, eu realizei a cirurgia. E depois de 1 mês e meio, eu peguei o resultado da biópsia. E no resultado, deu que eu estava iniciando um início de câncer de colo. Por quê? Muito importante essa parte. Por quê? Foi por descuido meu. Descuido meu, por quê? Descuido meu. Porque eu não fiz o tratamento quando eu descobri lá em 2021, certinho. E deixei, né? Porque, tipo assim, eu tava com miomas, tava com outras coisas assim, né? E também eu não tinha muito o hábito de estar fazendo esse exame periodicamente, né? Tipo assim, a cada 6 meses, a cada 1 ano. Eu não tinha esse hábito. Então, precisou tudo isso acontecer pra eu começar a me cuidar. A me cuidar dessa forma, né? Então, tipo assim, quando o médico falou, você tava entreguei o resultado, você tava com início de câncer no colo. Se demorasse mais um pouquinho, já ia ser o estágio do câncer, né? O estágio inicial. Mas, pra honra e glória do Senhor, pra honra e glória do Senhor, não aconteceu isso e eu retirei, né? O meu útero, o colo e as trompas.
Então, hoje eu não tenho mais nada disso, não posso ter filho. As dores passou, do que eu sentia antes, passou 90%. Hoje eu sinto as sequelas da cirurgia que eu sinto, né? Que eu posso estar falando pra vocês em outro vídeo, falando sobre isso. Mais do que eu sentia antes, hoje eu tenho, né, uma vida considerável melhor do que antes. Mas aqui fica o meu alerta, meninas, se cuidem, façam seu exame de período, principalmente meninas, né, que têm, né, o sonho de ser mãe, que têm vontade de ser mãe. Porque, tipo assim, eu falo antes, eu não queria ter mais filhos. Hoje, agora, nesse momento, eu quero, não quero. Mas, tipo assim, eu tinha vontade, assim, na minha mente de um dia, quando eu estiver estabilizada na minha vida, ou mais pra frente, eu ter um terceiro filho, né? Mas nem nossos planos, às vezes, não é o plano de Deus pra nossa vida. E tá tudo bem. Esse foi o meu relato. Eu espero ter contado mais ou menos tudo, né? Mas era sobre isso que eu queria falar.